Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, na área de Geografia e Sociologia. Mas também já ministramos filosofia, administramos ensino religioso, administramos história e temos várias formações. E aqui na área teológica, nós estamos desde 1992 com o nosso Centro de Cultura Bereshit, que tem essa logomarca aqui, né? Aqui, candelabro, né? A menorá. Aqui também temos a nossa logomarca da família Sattler, que é esse arreio, palavra Sater, quer dizer, fazedor de arreio. E aqui do lado o nosso mapa de Israel. Nós estamos ministrando aqui as aulas do curso teológico. Nós temos vários cursos teológicos. Se você quiser fazer regularmente, acesse a descrição do vídeo. Se você quiser apenas aprender, seja bem-vindo e divulgue o nosso canal. Estamos estudando a Bíblia. Nosso grande objetivo aqui é estudar a Bíblia. Não mexemos muito com teologia, não. O curso é teológico, tem básico, intermediário, bacharel, mestrado, doutorado e outros mais, mas o grande objetivo é estudar a Bíblia. E nós estamos estudando o livro de Crônicas. Às vezes um livro até cansativo, porque tem muita genealogia, mas genealogia são coisas profundas. Nós vamos falar um pouco nessas aulas disso aqui. Na aula passada nós fizemos uma introdução mostrando que a Crônicas é o último livro do Velho Testamento na Bíblia Hebraica, né? A Bíblia Hebraica só tem 24 livros, é chamada de Tanar, T de Torá, M de Neviim e Q de Ketuvim, que são a lei, os profetas e os escritos. Nós mostramos que o último livro da Bíblia Hebraica é o livro de Crônicas. E Jesus provou isso e também as genealogias fazem essa conexão. Na aula de hoje veremos alguns detalhes sobre o que é esse nome Crônicas e quando foi escrito, compilado e o que são as crônicas. Vamos começar então falando que as crônicas, em hebraico seria a palavra zakar. Zakar tem a ver com memória, zikor, né? Memória, quer dizer, é uma história. O que é história? É a anotação dos fatos ocorridos. Então, Zakar aparece 221 vezes no Velho Testamento e ela quer dizer lembrar, recordar, trazer à mente. Então, naquele tempo havia os cronistas. Quem eram os cronistas? Eram historiadores. Hoje seria chamado de historiadores. Aquela pessoa no reino que ficaria encarregada de fazer as anotações de tudo que estava acontecendo. Ele ia anotando e ia criando os memoriais, né? E aí eram chamados livros. E nós temos várias ocorrências na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, falando disso. Então o livro foi compilado, desses montes de anotações, desses montes pequenos livretos escritos pelas pessoas da corte. Mais tarde, Esdras, que era um escriba, né, da raça sacerdotal, ele compilou isso tudo. E alguns também creem que foi Isaías e Esdras. Então, no período de 700, mais ou menos, antes de Cristo, até 400 antes de Cristo, nesse período, esses dois autores iriam compilar. Esses dados são dados históricos. Nós não temos escritos relatando que foram eles que fizeram essa compilação, que uniram, né, esses tantos livretos no caso, em um só, que era o livro de Crônicas. Depois é que foi dividido no ano 280, no tempo que fizeram a Septuaginta, aquela versão grega do hebraico, né, feita a mando do rei Ptolomeu, Filadélfia, no ano 280, mais ou menos, antes de Cristo. Aí dividiram o livro. Samuel em 2, Reis em 2 e Crônicas também em 2. E Esdras e Neemias também em 2. Era um livro só. Mas a Bíblia menciona vários nomes de pessoas que trabalharam nas cortes no tempo de Saul, até nos dias da derrocada do reino de Judá em 587. A gente encontra, por exemplo, falando sobre as crônicas de Natã, em 2 Crônica 9 e 29. E também falando das crônicas de Gade, chamada até de o vidente, era profeta ou vidente, em 2 Samuel 24, 11. Fala também das crônicas de Ido, que era um profeta também, em 2 Crônicas 9 e 29. As notas de Aías, profeta também, chamado Silonita, 2 Crônicas 9 e 29. No tempo do rei Josafá, tinha um cronista chamado Jeú. Ele era filho de outro cronista chamado Anani, lá em 2 Crônica 20 e 34. No tempo do rei Davi, menciona categoricamente que era Ailude,
a Ilude, 2 Samuel 8,16. Depois nós encontramos também no tempo do rei Davi também Josafá, 2 Samuel 20:24. E esse também, Josafá, passou do reinado de Davi para de Salomão também, 1 Reis 4:3. Tem também o Joá, que era filho de Asaf, 2 Reis 18:37, nos dias de Ezequias. Isaías também menciona isso, no tempo do rei Ezequias, que o cronista era Joá, filho de Asaf. E tinha também outro chamado Joá, filho de Joacás, no tempo do rei Josias, 2 Crônicas 34:8. Em 2 Crônicas 9:29 também aparece o livro da história de Natã. Natã era um profeta na corte de Davi, teve vários filhos deles que estavam a serviço de Salomão depois. E temos esse livro chamado Livro da História de Natã, 2 Crônicas 9:29. Mas também são mencionadas várias vezes no texto de Reis, principalmente de 1 e 2 Reis, as crônicas dos reis de Israel. Para saber mais detalhes, diz assim, então por acaso essa história é escrita no livro das crônicas dos reis de Israel? Tem também as crônicas do rei de Judá, também mencionado no livro de 1 e 2 Reis. Temos também em 1 Crônicas 27 uma menção específica de crônicas do rei Davi. De outra sorte, tem outras crônicas de Samuel, o vidente, lá em 1 Crônicas 29:29. Samuel também teria escrito esses relatos históricos. Crônica do profeta Natã, 1 Crônica 29:29. Crônicas de Gade, o vidente, também 1 Crônicas 29:29. Crônica dos teus pais, Esdras 4:15. E é chamado, também aparece categoricamente, chamado Livro das Crônicas, em Esdras, Neemias e Esther. Cita diretamente esse Livro das Crônicas. Então está aí a menção e o relatório mostrando que essas crônicas que foram compiladas, teriam sido compiladas por Esdras e Isaías, no ano 700 até o ano 400 mais ou menos, que foram esse livro que foi dividido no tempo da Septuaginta, no ano 280 mais ou menos antes de Cristo. Os fatos acontecidos aqui, eles englobam um período aí de mais ou menos 500 anos mais ou menos, né? Começando aí pela história, menciona muito pouquinho nas crônicas a história de Saul, no capítulo 10. Só fala da morte de Saul. Então pega mais ou menos aí o período de 1110, quando começa Davi reinar, e vai até o final do reino de Judá em 586. Então mais ou menos aí um período de quase 500 anos de história, né? O livro das crônicas, ele é direcionado então para esses fatos históricos, essas anotações. No hebraico também era chamado de Divrei Hayim, seria as palavras dos dias, né? No grego, paralipômenos, coisas relatadas. E no latim, chronicon, quer dizer memórias. Então são esses detalhes dessa nossa segunda aula de hoje, falando do livro das crônicas. Fica na paz, tchau, tchau.